é outro mistério das profundezas. Enquanto as esperanças desaparecem para os 5 ricos turistas do Titanic que desapareceram enquanto exploravam os destroços a bordo de um mini submarino, uma pergunta continua surgindo: o que aconteceu? É possível que ninguém jamais saiba depois da subchamada do Titã, de repente ficou em silêncio, centenas de milhas fora do costa do Canadá e cerca de 13 mil pés debaixo d'água ao lado do Titanic. A bordo estava um bilionário britânico, um dos homens mais ricos do Paquistão, e seu filho, um explorador francês da empresa que administra o mergulho. Eles começaram sua viagem no domingo cedo, com 96 horas de oxigênio dentro do submarino, e não foi ouvido desde então. Especialistas em submarinos concordam que 5 possíveis acidentes são as mais prováveis causas. Talvez a explicação mais óbvia seja que o submersível ficou emaranhado entre os destroços do próprio Titanic. Navio se partiu em 2 pedaços ao afundar. Essas seções agora estão em meio a um enorme campo de detritos no fundo do mar. Navegar no naufrágio é extremamente perigoso de acordo com aqueles que têm experiência em mergulho. É possível que o piloto ficou desorientado. As comunicações foram interrompidas, causando a embarcação se prender a outra. Explorer descreveu como uma súbita corrente submarina varreu seu submarino no naufrágio, pegando-o temporariamente. Titã está equipado com queda-pesos que podem ser jogados ao mar para dar-lhe flutuabilidade extra, potencialmente libertando-o e ajudando-o a flutuar para a superfície. Mas se estiver preso, por exemplo, dentro do Titanic, poderia haver pouco oxigênio para a tripulação. Para obter ajuda, ouviram-se um barulho de batida. Poderia ser a tripulação presa batendo no casco do submarino para atrair atenção, mas os socorristas ainda estão incapazes de encontrar o ofício. Titã também pode ter sofrido uma interrupção ou falha do equipamento do submersível. Ele depende de baterias para alimentar as comunicações e uma falha pode explicar por que perdeu contato com a superfície, mas também alimentam os motores, luzes e o aquecimento. Uma falha catastrófica teria deixado o submersível morto na água em completa escuridão e em temperaturas congelantes. Se esse é o caso, dizem os especialistas, o frio poderia matar mais rápido do que a falta de oxigênio. Foram levantadas a qualidade do submersível, depois de um passageiro desistir por temer que o controlador de jogo estava sendo usado para dirigir. Depois que ele exigiu seu dinheiro de volta, o engenheiro da OceanGate também desistiu anteriormente por questões de segurança. Sobre a integridade estrutural do submersível, e um órgão da indústria escreveu uma carta em 2018 criticando a empresa pela abordagem experimental. Perdendo poder tornar o submersível mais difícil de encontrar, ainda será questão de conseguir subir de volta à superfície quando seus motores não estão funcionando. Eles ainda podem ser capazes de subir à superfície, mas não há sinal dele ainda. Aleister Green, um professor de engenharia naval na universidade o College London, disse que as opções de resgate podem ser extremamente limitadas se o submersível estiver sem energia. Outra possibilidade é que o submersível tenha se despedaçado e ter sido varrido pelas profundezas do oceano. Em 2005, um submersível russo ficou preso em sua hélice e fez com que ele afundasse no fundo do mar com um drone submarino britânico trouxe para cortar a rede e libertar todos os 7 membros da tripulação que chegaram com segurança à superfície 2 dias depois, mas eles estavam presos em apenas alguns 100 pés de água em comparação com o Titãs 13.000. Os socorristas vão primeiro ter que encontrá-lo e o sonar não é bom em distinguir o submersível do destroços do Titanic espalhados, e mesmo que consiga achar o Titã, ainda terá que voltar para a superfície por conta própria porque transferir a tripulação para outra embarcação nessa profundidade é impossível. Depois que o submersível parou de repente a comunicação, sem explicação, uma implosão catastrófica do navio tem se tornado uma teoria. O líder G. Michael Harris, um explorador experiente do Titanic, teme que isso é exatamente o que aconteceu a 10.000 pés abaixo, onde a pressão é 350 vezes maior que na superfície, quando o casco de um submarino falha em profundidade. A pressão do oceano pode esmagá-lo instantaneamente e qualquer um dentro. Mesmo uma pequena falha na fibra de carbono e o casco de titânio podem ter causado o acidente, e 3 anteriores viagens foram canceladas por medo de proprietários de fadiga estrutural. OceanGate disse à embarcação que apresenta muitos componentes caseiros como hardware. Arruelas de loja foram consertadas e foi equipado com um sofisticado sistema para monitorar quaisquer problemas nesse casco. Mas se um problema ocorre de repente nas profundezas da água,
É duvidoso que a tripulação poderia ter feito qualquer coisa a tempo de salvar eles mesmos. Apenas um tal incidente ocorrido em 2017, quando o argentino submarino da Marinha Ara San Juan desapareceu no Golfo de San Jorge. O naufrágio foi localizada apenas um ano depois espalhada nas profundezas. No fundo do mar não se sabe exatamente o que causou o acidente, mas acredita-se que uma falha elétrica causada para mergulhar além de sua profundidade esmagadora, causando uma implosão matando todas as 44 pessoas a bordo. Se foi isso que aconteceu para o Titã, então a tripulação teria morrido instantaneamente. Um incêndio a bordo, talvez causado por água entrando na eletricidade. Em 2019, um incêndio começou dentro da bateria do compartimento do submarino russo, luxuriante enquanto estava a 1000 pés debaixo d'água lutando contra o fogo em corredores tão estreitos quanto alguns metros da tripulação. Seu pai que o arrastou para a superfície. 14 submarinistas, alguns dos mais experientes e altamente condecorado na Marinha Russa, foi morto se um blaze semelhante iria estourar em bordo do Titã. Então os resultados poderiam ser facilmente fatal, mesmo que a tripulação de alguma forma tenha as chamas sob controle do fogo poderia derrubar a eletricidade e aumentar o oxigênio dentro de 21 pés. Ainda há muito que não sabemos o destino do Titã ou o destino dos homens a bordo se a nave conseguir de alguma forma subir à superfície. Então há esperança que eles possam ser salvos, mas se estiver realmente preso no fundo do oceano, então as chances de encontrá-los vivos são pequenas.